Fala pessoal, tudo bem? Hoje eu tenho aqui a review do TRN X7, um fone que ele é feito somente de armaduras balanceadas, são 7 por lados, então por isso que tem o número 7 aqui, e que vem numa caixa de luxo aqui, ó, que é de dar inveja para muitas marcas chinesas. Então vamos falar desse fone aqui. Esse fone aqui foi um mix de sensação, tinha algumas coisas que eu gostava, outras coisas que não tanto, e lá no final, quando eu já estava fazendo aqui o texto para mim fazer o vídeo, eu acabei encontrando algumas opções. Vamos lá falar desse fone aqui, que é o TRN X7. Seja bem-vindo a mais um vídeo. Se você não é inscrito aqui nesse canal, peço por gentileza, se for possível, se você gostar desse vídeo, se inscreva aqui, isso vai me ajudar demais a trazer fones aqui. Eu tô fazendo um esforço enorme para trazer a maior quantidade de vídeos, tô gravando aqui no meu horário de almoço do meu trabalho. Então, cada parada que eu faço aqui para poder ver algum fone, editar alguma coisa, então quero trazer a maior quantidade de vídeos possíveis aqui até o final do ano. Então, por favor, considere o meu esforço. Mas vamos lá. Falando sobre o fone aqui, eu comprei ele na loja oficial da TRN, eles me deram um desconto. Na realidade, esse desconto nem se compara ao desconto que eles estão dando agora no 11 de novembro. Esse fone aqui está saindo por 58 dólares, se não me engano. O valor dele normal, quando eu paguei, era de 117 dólares. Ele estava 755 reais, agora ele está por 355. 355. Agora ele está por 355 somente no dia 11 de novembro. Já fiz um vídeo aqui falando sobre fones e ele era o fone que tinha a maior quantidade de desconto. Então, pô, se você quer um fone que tenha somente armadura balanceada e você gosta dessa sonoridade, espere até o final do vídeo, ok? Aí, se você gostar, tem um link aqui embaixo. Esse link é o link de afiliado. Sempre quando você compra através desse link, a AliExpress ela manda uma pequena comissão para mim, só que isso já me ajuda a trazer alguns fones aí meio doido, meio fora da curva, pra gente testar para ver se é bom, ok? Esse fone aqui tem uma apresentação, pô, linda demais, é uma das maiores caixas que eu recebi aqui. Então vem nessa parte branca, quando a gente tira aqui, a gente vai ter a caixa, né, totalmente preta com o logo. Abrindo ela aqui, a gente tem o fone aqui em cima no lado esquerdo, que por sinal é um fone muito bonito. Tirando aqui, a gente tem o case, que é um case de ótima qualidade. Na verdade, esse case aqui você pode comprar ele à parte lá no AliExpress e tá mais ou menos uns 20, 25 reais. Pô, bem legal que eles colocaram aqui. Depois tem esse adaptador aqui para avião. Depois tem um adaptador de 3.5 para 6.3, né, que a gente fala do mini plug para plug. E depois tem algumas borrachinhas, umas um pouco mais abertas, um pouco mais fechadas, e também tem um par de memory foam. As ponteiras da TRN eu sempre gostei, eles fazem até com uma qualidade muito boa. Depois, aqui a gente tem as informações, toda a questão de garantia, e depois a gente tem o cabo. Uma questão com o cabo, esse cabo aqui é o mesmo do ST2 e do TA1. Estou com esses dois fones aqui, vou mostrar para vocês em off para vocês verem que é o mesmo cabo, mesmo material. Então, poxa, você está fazendo um fone de 120 reais e colocando o mesmo cabo do TRN ST2 que está, creio que 17 dólares aí. Aqui ela fez uma caixa muito bonita, um fone muito bem feito, só que o cabo é um cabo de ótima qualidade, ok? Não tenho nada para falar mal do cabo, só que não deveria ser um cabo dessa mesma fineza, né? Deveria ser um pouco mais polido. Falando do fone em si, primeiramente é um fone muito bonito, ele é feito de resina, ele tem tudo um detalhe nesse, o meu aqui é o rosa, mas também tem o preto que também é muito bonito. Muito ergonômico, coloca ele no ouvido aqui, ó, não tem nenhum problema para colocar, só coloquei e já ficou, não preciso ajustar. As borrachinhas também ajudam muito para isso também, né? Mas o design dele aqui é muito bem feito, ele é translúcido, então você pode ver que os tubos condutores dele que saem das armaduras balanceadas, muito bonito, por sinal, muito bem feito, com a construção show de bola. O fone ele foi feito com 7 drivers, um para grave, um para médio grave, 2 que seria para médios e agudos e depois 3 para agudos.
Não sei por que 3 para agudos, porque não tem tanto agudo assim, mas tudo bem. Vamos lá, vamos falar sobre o som. Vou mostrar primeiro aqui para vocês o gráfico. Esse gráfico aqui é da página da TRN, porque tem alguns outros gráficos que a gente pode encontrar, por exemplo, no Redify ou alguma outra página, mas tem algumas diferenças. Esse aqui é o do laboratório da TRN. Claro que isso não é o som perfeito como ele é, né? A gente tem apenas uma base, mas a gente pode ver aqui que ele tem algo meio diferente. Ele começa subindo um pouco ali, né, do subgrave, tem uma leve subida nos graves, depois ele tem uma pequena baixada ali nos 150 Hz. Isso aqui a gente vai falar sobre isso. Depois ele sobe um pouco ali nos graves, já chegando no médio grave, volta a cair ali nos agudos, só que já sobe bem antes do 2K, que geralmente os fones começa a subir um pouco mais ali nos 2K, ele aqui já sobe um pouco antes, ali em 1500, ele já está um pouco mais acima. Depois ele tem uma leve caída ali nos 10K, volta a subir um pouquinho mais ali nos super agudos, e depois ele cai bastante antes de chegar no 20K. Então a gente vê aqui no gráfico que ele é já um fone bem diferentão, ele tem uma sonoridade não tão comum, ok? Então a gente vai falar sobre isso. Chegando nos subgraves ali, ele não tem uma grande extensão no subgrave. Ele começa a subir, ali você consegue sentir alguma coisa. Os graves, né, tem esse pequeno recorte, que até vou falar um pouco mais à frente. O que sim, eles são extremamente rápidos. Geralmente, né, os drivers de armadura balanceadas, eles têm essa tendência, né, de ser graves rápidos. Isso é muito bom porque ajuda a não embolar o som. Então é algo aqui que é positivo. Muita gente não gosta porque não fica aquele grave tão melodioso, né, aquele grave um pouco mais fofinho, como se fala no linguajar comum, mas aquele traz um pouco mais de rapidez. Ele é mais carregado ali chegando nos médios graves, aonde vai estar a parte mais de definição, por exemplo, do baixo, da parte que está o kick da bateria. Então ele tem aquele grave, como se fosse um grave mais anasalado. Também já pega um pouco das vozes masculinas, então essa parte mais grave das vozes masculinas ele já consegue entregar um pouco ali. Os médios é o forte desse fone aqui, ele entrega com muita agressividade, tanto vozes masculinas, vozes femininas, as guitarras, violinos, qualquer outro instrumento que tem essa frequência ali mais centrada nos médios, ele entrega com muita força. Chegando ali nos agudos, ele falta algumas informações nos agudos, principalmente ali acima de 10K. Porém, ele baixa, né? Mas você pode ver que depois dos 10K, né, como a gente viu no gráfico, ele sobe um pouquinho e aí ele consegue entregar ainda alguma informação de prato. Você consegue ouvir que o prato está ali um pouco mais longe, mas ele ainda traz, e também isso consegue trazer um pouco mais de definição e um pouco mais de detalhamento no som também. O palco sonoro dele é um palco sonoro pequeno, não um palco sonoro grande. Tá ali pequeno, mas entrega em questão de qualidade bem. A imagem e o detalhamento é normal, ok? A gente não tem um super detalhamento, até porque ele não tem algumas frequências necessárias que sejam um pouco mais acima ali, porque essa questão do detalhamento é um negócio bem complicado. Você, ao tentar trazer algum detalhamento, você pode trazer também muita sibilância, muito esses agudos ardidos, né? Como a gente fala no mundo da música. Então é um pouco meio complicado, mas ele não tem, né? Essa parte mais de sibilância, mas também falta um pouco de detalhamento, que é o comum, né? Você tem uma coisa ou tem outra. Então se não tem muito agudo, você não vai ter muito detalhamento dos médios e agudos. Uma coisa é detalhamento de grave, outra coisa é detalhamento de agudo. Detalhamento de grave ele tem e de sobra. Como conclusão aqui, eu comecei a analisar a sonoridade e, poxa, ouvi alguma coisa, gostava, outras coisas não. E aí eu comecei a olhar no gráfico e falar, não, ele tem algo que ele é puxado um pouco mais ali para os médio grave. E música brasileira, eu falei, pô, forró tem a bateria, né, ali os tonzinhos de 8, que tem aquele som um pouco mais médiozinho, e o baixo também, porque o baixo ele se move muito, então você tem que ter um baixo rápido, você não pode ter muito grave, muito
peso, porque você vai embolar o som. Então você precisa de algo rápido, você não pode ter muito grave. Então comecei a ouvir e fui ouvir algumas coisas, algo específico, né, de baixista, principalmente de baterista, e também músicas. Tem dois caras que eu curto pra caramba no forró, que é o Gesso, que é o da banda Som Louvor, e também o Gui Santana Bass, que era o ex-baixista do Safadão. Sempre curtia eles, apesar que os dois eles usam um pouquinho mais de grave, né? Eles colocam um pouquinho também de volume ali do braço para dar aquele corpo, mas no geral os baixistas de forró eles usam mais esse captador mais anasalado, né? Mais o som a la Jaco, que tem esse som um pouco mais fechado, né, com muita nota, mute note e toda essa pegada bem mais rápida. E quando eu fui ouvir, falei, cara, é muito legal. E aí, como eu faço esse vídeo aqui também em espanhol, eu falei, preciso ver alguma coisa latina. E também bachata. Bachata, ele... se você não conhece, coloca aí Romeo Santos, você vai procurar alguma coisa dele, que é esse estilo, que tem muita galera no Brasil que hoje em dia também tá gravando esse estilo, que também o baixo até é um pouco mais pesado ali, mais precisamente a bateria, e tem muita percussão também, ele consegue trazer muito isso, então consegui entender que ele é um fone forrozeiro. E também eu achei ele um fone bem agressivo, tipo, mas um agressivo legal, ele é como se fosse um carro, um Dakar, por exemplo, né? Você pode ver que os pilotos ali não estão um carro confortável. Ele não é confortável, mas quando você precisa de velocidade, você vai ter. Esse fone é assim também. Não estou falando do conforto aqui no ouvido. Aqui sim no ouvido ele tem um conforto muito bom. Mas na questão da sonoridade, ele não é aquele som super especial, com super agudos e também com peso nos graves. Ele é um pouco mais centrado, só que ele é um fone muito agressivo. Você joga volume nele, você consegue sentir que ele vem e vem mesmo com força. Eu até testei ele como monitor de ouvido. Eu fiz a primeira parte da reunião com o Triple E Meli e depois no final passei para ele. Para baixo, no estilo que eu toco, que é aquele grave um pouco mais pesado, não ficou muito legal porque ele acabou perdendo esse peso. Deu muito realce para as vozes, para o clique também da bateria. Pô, ficou lá em cima, a caixa também. Só que no meu instrumento, né, no caso eu que uso um Jazz Bass de 5 cordas com um pouco mais de grave, né, por causa do estilo, ele acaba perdendo esse peso. Ele vale $120? Vale, ok? Pela questão da construção. Na questão da construção, sim, vale $120. Lembrando que ele está com desconto no AliExpress no dia 11/11, mas no valor normal dele, sim, porque ele também tem várias armaduras balanceadas e essas armaduras balanceadas são caras. Em questão de sonoridade, talvez não. A gente consegue alguns fones aí, porém, não com essa mesma sonoridade, foi algo bem diferente, eu não tinha ouvido ainda algo nesse estilo. Aí você fala, pô, mas a gente vai ter algum fone aí que tenha um som um pouco mais voltado para os médios e que seja mais barato? Não, porque a gente não vai encontrar, porque é o seguinte, ele tem esse som aí que não é o mais polido possível, só que ele tem uma rapidez que você pega um fone mais barato, ele não vai ter. Então você fica meio com a única opção para ter esse estilo de som. Pagaria $120? Não, ok? Talvez um pouco menos, de 100 para baixo. Inclusive eu vou vender o meu por 100, ok? O valor que eu paguei tá na minha lista aqui dos fones que eu vou levar para o Brasil no final do ano. Mas, caso você queira comprar no 11/11, tem o desconto. Beleza? Espero que você tenha gostado desse vídeo. A gente se vê em breve. Até mais. Tchau. Fui.